Boa noite, gente linda. Mais uma vez eu peço desculpa porque a voz tá sumindo mesmo. Mas enquanto sair um fiozinho de voz, eu vou gravar, viu? Hoje nós vamos para o Evangelho de João. Tá lá no capítulo 21, do versículo 1 até o 25. Parece que é muito grande, mas como repete muito, eu posso passar rapidinho pelos versículos, tá? Eu prometo que não vai demorar demais, não, tá bom? Gente, Jesus aparece a alguns dos discípulos, junto do Mar de Tiberíades. Vale a pena aqui lembrar que Mar de Tiberíades é o mesmo lago de Genezaré. Ele é de água doce, aqui fala mar, mas não é água salgada não. O afluente é do Rio Jordão, forma aquele lago muito, muito, muito grande. No Google diz que é o maior lago daquela região, fica ali perto de Jerusalém. Então Jesus aparece a alguns discípulos. Gente, aparece porque Jesus aqui já havia sido crucificado e ele aparece aí 2, 3 vezes aos seus apóstolos. É muito interessante essa passagem, que Jesus vai aparecer tão normal, né? Depois de morto, de crucificado e morto, que ele até come peixe junto com esses discípulos. Então João começa assim: depois disso manifestou-se Jesus outra vez. Ele já havia aparecido para os apóstolos. Apareceu para Maria Madalena, que foi lá no túmulo que ela queria ungir o corpo dele com os óleos, que era muito comum naquela região, e já havia aparecido para os 11, né? Que aí já não é mais 12, são 11, e agora ele aparece para alguns dos seus alunos, dos seus apóstolos. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Aqui João vai explicar como que ele apareceu. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, que é chamado Dídimo. Tomé, vamos nos lembrar que era irmão de Jesus, filho de Maria com José. E Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 de seus discípulos. Os filhos de Zebedeu, todo mundo sabe que é João e quem que é mesmo? João, e tinha o irmão dele, né? Que eram os 2 filhos de Zebedeu. Esqueci o nome do outro apóstolo, gente. E outros 2 de seus discípulos, não está dizendo aqui quem são. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhes eles: também nós vamos contigo. Subiram logo para o barco e naquela noite nada apanharam, nem um peixinho. Naquela noite quer dizer que ficaram a noite toda. Ninguém nunca me explicou. Eu sou doida para saber por que pescador gosta de pescar à noite. Será que peixe dorme? Será que é isso? Nunca. Aqui tem várias passagens que eles estão pescando à noite. Então não apanharam nada. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Eles estavam lá dentro do barco, no mar, né? Nesse mar de Tiberíades, lago de Genezaré, enquanto Jesus aparece na praia, na areia. E eles não viram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhes: não.
Então, assim, essa pergunta de Jesus já sabia que eles não tinham pescado. Tanto é que ele vai ajudar eles aqui agora. Eles já sabiam, mas na sua humildade, na sua simplicidade, ele não ia virar para eles e falar: vocês não pescaram nada, vocês não têm nada para comer. Então ele pergunta: tendes alguma coisa para comer? E eles respondem: não. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Muito lindo isso, né? Como que Jesus sabia que do lado direito o barco estava longe? Como que ele sabia que do lado direito tinha peixe? Não tinha. Mas a energia dele reuniu os peixes naquela banda direita. Para ele, isso aí é fichinha, um pensamento dele, ele comanda na natureza. Tanto é que a gente sabe daquela passagem e que ele acalma o vento e ele acalma o mar, faz parar o vento. Ao contrário, né? Ele faz o vento parar e ele acalma o mar. Jesus, para comandar a natureza, ele andou por cima das águas. Então ele ajuntou um cardume do lado direito do barco. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão de peixes. Lançaram a rede encheu de tal forma que eles quase que não conseguiam puxar a rede para dentro do barco, de tão pesada que ficou. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: quem que é o discípulo que Jesus mais amava? João. Jesus preparou João para depois de velhinho receber o Apocalipse lá na ilha de Patmos. Então ele vai dizer a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se no mar. Pedro estava nu naquela hora, cingiu-se e enrolou a túnica para cobrir a nudez, né? E mergulhou no mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Eles saíram com o barco, puxando aquela rede cheia de peixe. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Gente, Jesus então faz o fogo, uma fogueirinha ali, né? E ele arranjou um peixe. Como que ele arranjou esse peixe se os pescadores não tinham peixe nenhum e estavam agora voltando para a praia com aqueles peixes que ele mandou jogar a rede do lado direito? Muito interessante, né? Estava posto em cima dessas brasas e ele tinha levado também pão. Será que ele levou? Ou será que ele fez ali? Ele moldou o pão ali, naquela hora. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Ou seja, traz mais peixe para a gente assar. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Eram peixes grandes, viu, gente? 153. Foi uma pesca maravilhosa para quem tinha passado a noite toda sem pegar nada. Disse-lhes Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Gente, não deve ter sido fácil também para eles, né? Imagina, se hoje materializar um espírito na nossa frente, a gente assusta. Você imagina naquela época?
Jesus materializado, e sendo que eles tinham presenciado a crucificação e sabiam que Jesus estava morto. O corpo tinha sido enterrado lá naquelas pedras lá, né? Então, eu estou lembrando aqui agora de um caso muito interessante com uma entidade chamada José Grosso, muito conhecido no meio espírita. Eles trabalham em dupla, é José Grosso e Palminha. Eles mesmo brincam falando que é nome, parece nome de dupla sertaneja. José Grosso se materializou várias vezes pela mediunidade de doação de um médium muito famoso também chamado Peixotinho. José Grosso chegava no centro, tirava o ectoplasma do Peixotinho e materializava em frente à plateia. E era tanto alvoroço, era tanta correria, tanto medo, tanto susto que todo mundo levava, que uma vez perguntaram para o Zé Grosso: por que o senhor materializa com a pedra na mão? Todo mundo assustado com aquela pedra. Será que ele vai jogar essa pedra no público? Aí ele, sabe o que ele respondeu? Para tirar o susto das pessoas e o medo que as pessoas têm da materialização, eu jogo a pedra no chão e a plateia descontrai. Ela começa até mesmo a querer rir dessa atitude. Eu jogo a pedra no chão, faz barulho e as pessoas saem daquele torpor, né? Sai daquele medo. Vocês imaginam naquela época, que hoje a gente tem centenas de livros explicando o que é uma materialização, mas vocês imaginam naquela época, gente, que a ciência ainda não tinha comprovado nada. Hoje a gente já tem a ciência, né, a quântica, que vem explicar os feitos de Jesus, que Jesus aplicou a física quântica, né? Então, eles não se atreviam a perguntar: é o Senhor? Comeram peixe, jantaram junto com Jesus e ó, todo mundo caladinho. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe e semelhantemente o peixe. Todos ali assentados, né, em volta, e Jesus então reparte aquele peixe para eles jantarem e aquele pão também. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Eu já expliquei isso para vocês. Ressuscitar é ressuscitar com o corpo. Reencarnar é reencarnar em outro corpo, viu? E essa questão da ressurreição já era muito conhecida e até estudada por alguns daqueles povos que, aliás, nem eram bem vistos, não, que eram os saduceus, que estudavam a ressurreição dos mortos. Desde o Velho Testamento, que foi o caso de Elias, que subiu ao céu com o próprio corpo. E tem um outro também que eu não me lembro agora quem é. Então, e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas. Era muito comum citar o nome do pai. Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Ele mostra para todos aqueles apóstolos, todos não, ali não estavam os 11, a gente até já falou quem é. Você me ama mais do que eles? Sim, Senhor, tu sabes que te amo, disse-lhe. Jesus vai dizer para ele: apacenta meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas se você me ama. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Eu estou te dando uma missão de apacentar, né? De mostrar doçura, de mostrar
mansuetude, apacentar é aquietar, é domesticar as ovelhas. E aqui ele não está falando da ovelha animal, ele está convidando Simão para ele ser um pastor de quê? De pessoas. Porque quando ele convida a primeira vez a Pedro, o nome dele é Simão, quem colocou o nome dele de Pedro foi Jesus. Por isso aqui ele está citando Simão Pedro, filho de Jonas. Então, a terceira vez disse-lhe Jesus: Simão, filho de Jonas, amas-me? 3 vezes ele pergunta a Pedro. Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? Preciso o senhor perguntar 3 vezes? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes. Por que será que Jesus está insistindo tanto com Pedro? Pedro, na verdade, era o líder do grupo, o mais velho de todos, os outros eram bem novos. João, então, era um meninote, 15 para 16 anos. Mas Pedro era o líder, mas inclusive a gente tem relatos de que ele era depressivo, agressivo, intempestuoso nas suas decisões. E Jesus respeitava esse jeito de Pedro, por isso que ele pede a ele 3 vezes: apacenta, eu não quero que você seja um bravo. E Jesus havia passado por uma situação há poucos dias, quando Pedro corta a orelha de Malco, que era um soldado do Sinédrio. Pedro arranca a espada da bainha e corta fora a orelha. E Jesus, ali naquele mesmo momento, ele recupera a orelha daquele soldado e diz a ele: Pedro, embainha a espada. Eu não vim para a guerra, eu vim para a paz. Então Jesus já conhecia o interior de Pedro. E ele precisava da liderança dele, mas ele queria que Pedro fosse aquele apacentador das ovelhas, e não bravo do jeito que ele era. Na verdade, te digo, ele falando com Pedro, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo. Você mesmo vestia sua roupa, se enrolava nas suas roupas, né? E andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Cuidado, Pedro. A velhice chega. E você que está acostumado a se cingir, né? A se vestir, a se envolver nas suas vestes e andar por onde você quer andar, cuidado que a velhice chega, Pedro. Acalma o seu coração, você é muito intempestuoso. E você vai ficar velho e alguém é que vai te dirigir para um lugar onde você nem quer ir. E a velhice é assim mesmo, né, gente? Olha só quem está falando, né? Eu mesmo sou uma e cuido de 3. Além de mim, eu cuido de 3 idosos, cada um mais teimoso do que o outro. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Mas ele não já seguia? Ele já não era apóstolo de Jesus? Jesus agora está pedindo a ele para segui-lo, apacentando as ovelhas. Se você me ama, você vai apacentar. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava.
e que na ceia se recostara também sobre o seu peito e que dissera: Senhor, quem é que há de te trair? Aqui, João está lembrando que o discípulo amado recostou a cabeça no peito de Jesus naquela famosa ceia de Páscoa, né? Quando houve essa pergunta, Senhor, quem vai trair o Senhor? Já trouxe essa passagem. Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Então, Jesus estava dizendo para Pedro: segue-me, apacenta as minhas ovelhas. Mas Pedro logo já está de olho em João. E deste, o que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Quando Jesus diz para ele da velhice e da morte que ele ia ter, e foi logo depois, morte horrível, todos os apóstolos foram crucificados, Paulo sofreu muito, todos eles sofreram horrores na mão do governo romano. Essa história é verdadeira, todos tiveram morte horrível, está aí na internet para a gente ver. Então, Pedro já logo ficou de olho em João. Se ele está falando da minha morte, para mim segui-lo, seguir Jesus é o quê? Morrer e estar junto de Jesus no plano espiritual. Mas e este? Que será deste aqui, João? Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Ele já estava preparando João para que João ficasse vivo, não fosse morto pelo governo romano, que ele queria preparar o momento para que João escrevesse o livro do Apocalipse. O que te importa? Eu quero que ele fique. Ele não vai morrer agora. E, na verdade, João viveu até 105 anos. Já estava velhinho, com muito mais de 90 anos, quando ele recebeu o Apocalipse, o livro do Apocalipse. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhes disse que não morreria. Mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Gente, eles começaram a falar que João não ia morrer. Olha que doideira. Claro que João ia morrer. Qualquer um que está aqui no corpo de carne morre. Ou então, como Elias e aquele outro que eu me esqueci agora, e o próprio Jesus, né? Ressuscitou. Jesus não estava falando que João não ia morrer. Ele estava falando que João ia ficar até que ele voltasse, ele, Jesus. E realmente, a partir dessas idas e vindas de Jesus se mostrando aos apóstolos e deixando vários ensinamentos que está nos evangelhos chamados gnósticos, Jesus deixou muito ensinamento. Eu acho que até muito mais do que quando ele estava no corpo. Porque quando ele estava no corpo, estava preso, encarnado, não é brincadeira, né? Este é o discípulo que testifica dessas coisas. Aqui João está falando dele mesmo. Este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. João está falando dele mesmo. Que mais tarde, né, ele recebe. Gente, por que João aqui está falando dele? João foi o último a escrever o evangelho, tá? Ele já escreveu o evangelho com 70 anos. Marcos já tinha escrito, Mateus já tinha escrito, Lucas já tinha escrito. E João era muito cobrado. Você não vai escrever a vida do Cristo? Ele demorou. João estava se preparando, era para o Apocalipse.
Então aqui ele está falando dele mesmo, tá? Há, porém, aí João continua falando, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Então, ele está colocando que nem tudo foi dito, porque se fosse escrever tudo que Jesus fez, nem os livros todos do mundo comportariam os feitos de Jesus, tanto encarnado quanto ressuscitado. É muito costume usar o termo de Jesus, o vivo, aquele que não morreu. Gente, encerra aqui. Não falei que é muito grande, mas a gente não ia demorar muito. Olha lá, 26 minutos ainda. Então, nós deixamos aí essa reflexão. Jesus ressuscitado aparece na praia, assa o peixe e come o peixe. Pensa nisso. Pensa com carinho. Quando eu começo a falar sobre o perispírito e quem não é espírita ou espiritualista não entende, pensa nisso, o corpo que Jesus estava usando e que ele até comeu o peixe, né? Vamos à nossa frase que é muito bonita. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Um discípulo, como eu já coloquei, é um aluno. Todos vão te conhecer que você é meu aluno. Se amardes uns aos outros. Gente, Jesus não diz aos discípulos que eles serão conhecidos por prodígios, milagres, ter muito dinheiro, ter posição social, falar muito bem, fazer belas palestras, curar, expulsar os demônios, não. Vocês serão conhecidos por se amarem. Ele não estava convidando Pedro a amar, a apacentar, aqui nessa passagem? Então, vocês serão conhecidos por muitos se amarem. Amem-se. Se você diz que é de Jesus, que levantou a mão para Jesus, o que você tem que fazer? Amar. É o único mandamento que Jesus deixou, é o amai-vos. E não tem jeito de consertar o planeta Terra se a gente não se amar. Amarmos uns aos outros, acolher a todos aqueles que aparecem na nossa vida, porque somos todos irmãos, filhos de um único Pai, que é Deus. Javé não, tá? É Deus. Deus onipotente, onipresente, o amoroso, o bondoso, o Criador. Fica aí então a nossa frase para a nossa reflexão e a gente vai ao nosso presente. É uma garrafinha de azeite que eu fiz tá vendo, uns círculos de retalho. Eu adoro retalho, gente. E distanciei uns dos outros e passei um glitter dourado, tá vendo? Ela é bem brilhante. Eu acho que aqui nem aparece muito, não. Esse dourado em volta desses círculos ficou muito bonito. Eu gostei, porque eu gosto de retalho. Isso aqui é uma garrafinha de azeite que tem essa cinturinha, eu acho que ela fica muito bonita. A tampa sai, tá? Que pode fazer de jarra. Fica o nosso presente. Se você quiser, vem buscar a sua garrafa. É presente, tá, gente? Eu não vendo nada, não. Fica aí, então, nosso presente de hoje. E um segundo presente, que é um beijo no seu coração.